Imagine um país onde os preços dobravam a cada 15 horas, onde uma única fatia de pão custava 1.000 pengos de manhã e essa mesma fatia custaria 2.000 à tarde e 4.000 à noite, onde as pessoas literalmente pesavam dinheiro em balanças para comprar comida, porque contar as cédulas levaria mais tempo do que elas valiam. Este não é um cenário de ficção científica. Isso realmente aconteceu na Hungria entre 1945 e 1946, quando o país viveu a pior hiperinflação já registrada na história da humanidade. Uma inflação tão extrema que chegou a 41 quintilhões e 900 quatrilhões por cento. Sim, você ouviu certo, 41 seguidos de 15 zeros. Para você ter uma ideia da magnitude desse número, se você tivesse 1 trilhão de pengos em janeiro de 1946, em julho do mesmo ano, esse dinheiro não compraria nem mesmo um único grão de arroz. A moeda húngara não apenas perdeu o valor, ela literalmente foi obliterada diante dos olhos de uma nação inteira. Hoje, vamos mergulhar nessa história extraordinária e também aterrorizante. Vamos entender como um país europeu, que já foi uma potência regional, chegou ao ponto de emitir cédulas de 100 quintilhões de pengos. E mais importante, vamos extrair as lições que essa tragédia monetária nos ensina sobre o perigo das moedas fiduciárias descontroladas. Esta é a primeira história da nossa série sobre o colapso das moedas fiduciárias. E começamos com a mais extrema de todas. Para entendermos como a Hungria chegou a esse ponto, temos que voltar no tempo. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Hungria era um país com uma economia relativamente estável. O pengo, introduzido em 1925, havia sido criado justamente para estabilizar a economia húngara após os problemas monetários que se seguiram no pós-Primeira Guerra Mundial. Durante os anos de 1930, apesar das dificuldades globais da Grande Depressão, a Hungria mantinha uma economia funcional. O país tinha uma base industrial respeitável e uma agricultura produtiva. Budapeste era uma das grandes capitais europeias com uma rica vida cultural e econômica. Mas então veio a Segunda Guerra Mundial e com ela uma série de decisões que levariam o país ao abismo econômico. Inicialmente, a Hungria tentou manter neutralidade, mas as pressões geopolíticas eram enormes. Em 1940, o país se aliou ao eixo, principalmente por pressão alemã e na esperança de recuperar territórios perdidos após a Primeira Guerra Mundial. Essa decisão selaria o destino econômico da nação. A participação húngara na guerra foi significativa. O país enviou tropas para lutar ao lado da Alemanha na invasão da União Soviética em 1941. Centenas de milhares de soldados húngaros marcharam para o fronte oriental, de onde muitos nunca retornariam. Mas em 1942, percebendo que a Alemanha estava perdendo a guerra, os líderes húngaros começaram negociações secretas com os aliados. Queriam sair da guerra antes que fosse tarde demais. Adolf Hitler descobriu essas negociações e, em março de 44, ordenou a invasão da Hungria. O que se seguiu foi uma das páginas mais sombrias da história húngara. Sob a ocupação alemã, 437 mil judeus húngaros foram deportados para Auschwitz. A economia do país foi completamente subordinada ao esforço de guerra alemão. Budapeste se tornou um campo de batalha. O cerco da capital húngara pelos soviéticos durou de dezembro de 1944 a fevereiro de 1945, sendo um dos mais longos e destrutivos da Segunda Guerra Mundial. Quando finalmente terminou, a cidade estava em ruínas. Quando a guerra terminou, em maio de 1945, a Hungria estava completamente devastada. 70% dos edifícios de Budapeste estavam total ou parcialmente destruídos. Todas as pontes sobre o Danúbio haviam sido explodidas. A maioria das ferrovias e locomotivas estavam destruídas ou haviam sido levadas pelos alemães ou soviéticos. A capacidade industrial do país havia sido reduzida pela metade e 90% do que restou estava danificado. A produção agrícola caiu 60%. O país estava literalmente à beira da fome. Mas os problemas da Hungria estavam apenas começando. Com o país derrotado, ela teve que assinar um acordo que incluía reparações de guerra no valor de 300 milhões de dólares da época, o equivalente a mais de 4 bilhões de dólares atuais. Esse dinheiro deveria ser pago à União Soviética, Iugoslávia e Tchecoslováquia. Além disso,
A Hungria teve que alimentar e sustentar 1 milhão de soldados soviéticos estacionados em seu território. Imagina um país em ruínas tendo que sustentar um exército estrangeiro do tamanho da população de uma grande cidade. Para piorar a situação, diferentemente da Europa Ocidental, que recebeu ajuda através do Plano Marshall, os países sob influência soviética foram excluídos dessa assistência. A Hungria estava sozinha para se reconstruir. O governo húngaro enfrentava uma situação impossível. Precisava reconstruir o país, pagar reparações de guerra, sustentar tropas de ocupação e fornecer serviços básicos à população. Mas como arrecadar impostos em um país onde a infraestrutura de coleta havia sido destruída? Como cobrar taxa de empresas que nem sequer existiam mais? A solução encontrada foi a mais perigosa de todas: imprimir dinheiro. Inicialmente, a impressão do dinheiro parecia resolver os problemas imediatos. O governo podia pagar salários, contratar trabalhadores para a reconstrução e fornecer empréstimos a baixo custo para empresas. O país foi literalmente inundado de dinheiro novo. Mas como toda solução aparentemente fácil, essa tinha um preço terrível. À medida que mais dinheiro circulava na economia sem um aumento correspondente na produção de bens e serviços, os preços começaram a subir. E uma vez que a inflação começou, ela ganhou vida própria. Em 1944, a maior cédula húngara era de 1.000 pengos. No final de 45, já eram necessárias cédulas de 10 milhões de pengos. O governo tentou simplificar criando 1.000 pengos, equivalente a 1 milhão de pengos. Mas isso apenas atrasou o inevitável. A situação se deteriorou rapidamente. Logo surgiram denominações bizarras, como 100 milhões de 1.000 pengos, que equivaliam a 100 trilhões de pengos. Depois veio o B-pengo, equivalente a 1 trilhão de pengos. Em julho de 1946, o Banco Nacional da Hungria emitiu as últimas notas de pengo, 100 milhões de B-pengos. Isso equivale a 100 quintilhões de pengos, ou seja, um seguido de 20 zeros. Para colocar isso em perspectiva, essa é uma denominação maior do que o número de grãos de areia em todas as praias do mundo. O banco chegou a imprimir notas de 1 bilhão de B-pengos, mas elas nunca entraram em circulação porque a moeda já havia morrido completamente. Para entender o que significa viver durante essa hiperinflação, vamos acompanhar a história real do poeta e romancista George Falud, que retornou à Hungria em 1946 após 8 anos de exílio. Falud encontrou Budapeste irreconhecível. A cidade onde nasceu e cresceu era agora uma paisagem de escombros, pontilhada de cadáveres parcialmente enterrados e esqueletos de edifícios. Mas as mudanças mais chocantes eram invisíveis. Pouco depois de seu retorno, sua editora lhe pagou 300 bilhões de pengos por uma nova edição de um dos seus livros. Parece uma fortuna, não é? Mas com esse dinheiro, Falud conseguiu comprar apenas um frango, 2 litros de óleo e alguns vegetais. E se tivesse esperado até a tarde para fazer as compras, esse dinheiro já não seria suficiente nem para isso. Essa era a realidade diária dos húngaros. Os preços mudavam não apenas de dia para dia, mas de hora em hora. Os comerciantes pararam de imprimir listas de preços porque elas se tornavam obsoletas antes mesmo de serem distribuídas. As pessoas desenvolveram estratégias desesperadas para sobreviver. Como contar dinheiro levava mais tempo do que ele valia, os comerciantes começaram a pesar as cédulas em balanças. 1 quilo de cédula valia mais ou menos uma determinada quantia, dependendo da denominação. Os salários se tornaram uma piada cruel. Mesmo que fossem pagos diariamente, perdiam valor a cada hora que passava. Muitas empresas abandonaram completamente o dinheiro e passaram a pagar seus funcionários em produtos. As fábricas têxteis, por exemplo, pagavam em metros de tecido. Os funcionários então trocavam esses tecidos por comida e outras necessidades. O mercado negro floresceu como nunca antes. Moedas estrangeiras, especialmente o dólar americano, se tornaram a verdadeira moeda do país. Quem tinha acesso a divisas estrangeiras podia sobreviver. Quem dependia apenas do pengo estava condenado à miséria. O governo tentou criar uma moeda paralela chamada adopengo, ou pengo fiscal, para pagamentos postais e fiscais. O valor dessa moeda era reajustado diariamente e anunciado no rádio. Em 1º de janeiro de 1946, um adopengo valia 1 pengo. No final de julho, um adopengo valia 2 trilhões de pengos. Imagina a cena: famílias inteiras reunidas ao redor do rádio todas as manhãs, não para ouvir música ou notícias, mas para descobrir
quanto valia o dinheiro naquele dia. Era como viver um pesadelo econômico onde as regras mudavam constantemente. As consequências sociais foram devastadoras. A classe média foi completamente aniquilada. Pessoas que haviam poupado a vida inteira viram suas economias evaporarem da noite para o dia. Aposentados que dependiam de pensões fixas foram reduzidos à mendicância. A sociedade húngara retrocedeu séculos em questão de meses. O escambo se tornou comum novamente. As pessoas trocavam objetos pessoais por comida, joias de família, obras de artes, livros raros, tudo foi sacrificado na luta desesperada pela sobrevivência. A confiança no governo e nas instituições desapareceu completamente. Como confiar em um Estado que havia tornado o dinheiro literalmente sem valor? Como acreditar em promessas de políticos quando suas próprias palavras valiam menos que o papel em que eram impressas? A hiperinflação russa terminou tão abruptamente quanto ela começou. Em 1º de agosto de 1946, o governo introduziu uma nova moeda, o florim. A conversão foi brutal. Um florim valia 400 octilhões de pengos. Em outras palavras, 29 zeros foram simplesmente cortados da moeda. Como isso foi possível? O governo húngaro finalmente fez o que deveria ter feito desde o início. Parou de imprimir dinheiro. A nova moeda foi introduzida com rígidos controles de emissão e, mais importante, com a promessa que não seria usada para financiar gastos governamentais descontrolados. A estabilização foi imediata e dramática. Da noite para o dia, os preços pararam de subir. O comércio normal foi retomado. As pessoas voltaram a aceitar dinheiro em troca de bens e serviços. A economia húngara, que havia regredido ao escambo, voltou a funcionar com uma economia monetária moderna. Mas as cicatrizes permaneceram por décadas. Uma geração inteira de húngaros havia aprendido a desconfiar profundamente do dinheiro e do governo. Muitos nunca voltaram a manter poupanças significativas em moeda local. Que lições podemos extrair dessa tragédia monetária? Primeira lição: não existe almoço grátis na economia. Quando o governo tenta resolver problemas fiscais simplesmente imprimindo dinheiro, ele está apenas transferindo o custo para toda a sociedade através da inflação. A impressão de dinheiro é, essencialmente, um imposto invisível sobre todos os que possuem a moeda. Segunda lição: a hiperinflação destrói muito mais do que o valor da moeda. Ela destrói a confiança, o tecido social e a própria noção de justiça econômica. Quando o dinheiro perde valor rapidamente, os mais vulneráveis são sempre os mais prejudicados. Terceira lição: a estabilidade monetária não é um luxo, é uma necessidade fundamental para o funcionamento de uma sociedade civilizada. Sem uma unidade de conta estável, torna-se impossível fazer planos, poupar para o futuro ou mesmo conduzir transações comerciais básicas. Quarta lição: a tentação de imprimir dinheiro é sempre grande para governos em dificuldades, mas as consequências são sempre catastróficas. A história está repleta de exemplos de países que tentaram resolver problemas econômicos com a máquina de imprimir dinheiro. E todos, absolutamente todos, falharam. A Hungria de 1946 nos mostra o que acontece quando essa tentação vence a prudência fiscal. O resultado é sempre o mesmo: a destruição completa da moeda e um sofrimento humano incalculável. A história do pengo húngaro é um lembrete sombrio de que mesmo as moedas de países desenvolvidos podem colapsar completamente quando os governos perdem o controle fiscal. Em apenas 13 meses, uma nação europeia viu sua moeda se tornar literalmente sem valor. Mas a Hungria não foi o único país a passar por essa experiência. A história está repleta de exemplos de moedas que pareciam sólidas e confiáveis, até que um dia não eram mais. No próximo episódio da nossa série, vamos viajar para a Alemanha dos anos 20, onde outra hiperinflação devastadora não apenas destruiu uma moeda, mas ajudou a pavimentar o caminho para uma das maiores tragédias da história humana. Vamos descobrir como a morte do marco alemão contribuiu para a ascensão do nazismo. Se você quer entender como as moedas fiduciárias podem falhar e por que isso importa para o seu futuro financeiro, não perca o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não esquece de dar o like. Esse é o jeito mais fácil de você continuar acompanhando essa série. Um abraço, até o próximo vídeo e lembre-se, quem não conhece a história está condenado a repeti-la.